Meu nome é Nathan Holloway. Tenho 44 anos e sou pastor de um ministério chamado Estrada de Volta, lá em Knoxville, Tennessee. Nosso trabalho é tirar jovens das ruas, das drogas, da criminalidade e mostrar para eles que existe um caminho diferente. Faço isso há quase 15 anos. Já vi menino que dormia debaixo de ponte se formar na faculdade. Já vi garota que se vendia por migalhas se tornar líder de louvor. Esse ministério é a minha vida. E olha, o que eu vou te contar agora vai sacudir tudo o que você pensa que sabe sobre o dom de línguas, porque há 5 meses, numa noite chuvosa de terça-feira, eu morri. Meu coração parou por 15 minutos e 11 segundos depois de um acidente de carro brutal. E o que aconteceu nesses minutos mudou completamente a minha vida, o meu ministério e tudo aquilo que eu achava que entendia sobre os dons do Espírito Santo. Eu estava voltando de uma visita a um abrigo parceiro em Chattanooga. Tínhamos acabado de fechar uma parceria para receber mais 12 jovens no nosso programa de recuperação. Eu estava cansado, mas feliz. O rádio tocava baixinho um hino antigo. A chuva caía forte no para-brisa. E eu já tinha feito aquele trajeto centenas de vezes. Conhecia cada curva, cada posto de gasolina, cada placa. Mas naquela noite, um caminhão que vinha no sentido contrário perdeu o controle numa poça de água acumulada no asfalto. Os faróis dele invadiram a minha pista como 2 olhos furiosos rasgando a escuridão. Eu nem tive tempo de reagir. Minhas mãos apertaram o volante por instinto. Meu pé pisou no freio, mas já era tarde demais. O impacto foi tão violento que meu carro girou 3 vezes no ar, antes de parar de cabeça para baixo numa ribanceira às margens da estrada. Lembro do barulho do metal se retorcendo, do vidro estourando em 1000 pedaços, do cheiro de gasolina invadindo tudo. E depois, silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Eu senti meu corpo preso pelo cinto, o sangue escorrendo pelo meu rosto e uma paz estranha tomando conta de mim. Não era a paz de quem está bem, era a paz de quem está partindo. De repente, eu não estava mais no carro, não sentia dor, não sentia medo, não sentia o peso do meu próprio corpo. Era como se eu tivesse sido gentilmente retirado daquela carcaça de metal retorcido e levado para outro lugar. Um lugar que não existe no mapa de nenhuma cidade deste mundo. Um lugar que nenhuma fotografia conseguiria capturar e nenhuma palavra conseguiria descrever com justiça. Era um ambiente de paz tão profunda, tão completa, que eu percebi que nunca tinha conhecido paz de verdade antes daquele momento. Tudo o que eu chamava de paz na Terra era apenas uma sombra pálida do que eu estava experimentando ali. Havia luz por todos os lados, mas não era uma luz que ofuscava ou machucava os olhos. Era uma luz que acolhia, que abraçava, que fazia você se sentir em casa. Uma luz que parecia conhecer cada canto da sua alma e ainda assim te amar completamente. E foi ali, naquele lugar impossível de existir pelas leis da física, que eu vi Jesus. Ele não estava como nas pinturas antigas, com túnica marrom e sandálias de couro. Ele não tinha aquela aparência europeia que a gente vê nos quadros das igrejas. Ele era luz e presença. Era amor em forma visível. Era como se toda a bondade do universo tivesse se concentrado numa única pessoa. E essa pessoa estivesse ali, diante de mim, me olhando com ternura infinita. Quando ele se aproximou, eu soube imediatamente quem ele era. Não precisei perguntar, não precisei de confirmação. Minha alma reconheceu o Criador antes mesmo que minha mente processasse o que estava acontecendo. Era como se cada célula do meu ser gritasse por dentro: é Ele, é Ele, é Ele. E eu caí de joelhos não por medo, mas por reverência, por amor, por gratidão de estar ali. Ele me olhou com um carinho que atravessou cada camada do meu ser, cada ferida escondida, cada dúvida que eu jamais confessei a ninguém. E disse, não com palavras audíveis que vibravam no ar, mas de um jeito que eu entendia perfeitamente no fundo da alma: Nathan, você voltará para a terra. Sua missão ainda não terminou. Mas antes de voltar, preciso te mostrar algo que tem causado muita confusão entre os meus filhos. Algo sobre o qual você mesmo já teve dúvidas.
algo que você ensinou de forma errada por muitos anos." Quando ele disse isso, meu coração apertou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Durante toda a minha caminhada como pastor, o tema do falar em línguas sempre foi um campo minado. Uma zona de guerra teológica onde eu tinha escolhido um lado muito cedo e nunca mais questionei. Na minha formação no seminário em Louisville, fui ensinado que os dons miraculosos tinham cessado com a morte dos apóstolos, que línguas, profecias e curas eram ferramentas temporárias que Deus usou para estabelecer a igreja primitiva, mas que depois da Bíblia completa, esses dons não eram mais necessários. Meus professores eram homens sérios, estudiosos, que eu respeitava profundamente. E eles me convenceram de que quem falava em línguas hoje estava ou se enganando ou sendo enganado por espíritos malignos. Eu carreguei essa crença por anos. Preguei isso do púlpito dezenas de vezes. Orientei jovens do ministério a desconfiarem dessas práticas. Cheguei a dizer para um garoto que tinha acabado de sair das drogas que a igreja onde ele tinha recebido esse dom era uma igreja de confusão, de emocionalismo barato, de engano espiritual. Eu disse isso com convicção, com autoridade pastoral. E agora, ali diante do próprio Jesus, eu estava prestes a descobrir que talvez eu tivesse passado anos impedindo pessoas de receberem algo precioso que o céu queria dar. "Filho", começou Jesus, com uma voz que parecia ecoar dentro da minha alma, como ondas suaves num lago tranquilo, "o dom de línguas não é uma relíquia do passado. Não é algo que ficou guardado no museu do primeiro século. É um presente vivo, ativo, poderoso, que o meu Espírito continua oferecendo à minha igreja até hoje, e continuará oferecendo até o dia em que eu voltar." Naquele instante, ele abriu diante de mim algo como uma janela para outra dimensão. Era como se uma cortina invisível tivesse sido puxada para o lado e eu pudesse enxergar coisas que olhos humanos normalmente não veem. E a primeira cena que ele me mostrou partiu meu coração. Eu vi uma jovem no Vietnã escondida num porão úmido e escuro, com as mãos levantadas e o rosto banhado em lágrimas. Ela orava em línguas com uma intensidade que fazia o ar ao redor dela parecer carregado de eletricidade santa. Eu não entendia uma palavra do que ela dizia, mas podia sentir o peso daquela oração. Ela estava intercedendo pela família, que havia sido presa horas antes por causa da fé em Cristo. No natural, ela estava sozinha, desesperada, sem nenhum recurso humano para ajudar quem ela amava. Mas no mundo espiritual, algo extraordinário estava acontecendo. Enquanto aquelas palavras desconhecidas saíam da boca daquela jovem, eu vi anjos sendo mobilizados, como soldados respondendo a uma ordem de comando. Vi correntes espirituais se quebrando ao redor da prisão onde a família dela estava. Vi uma proteção sobrenatural, como um escudo de luz dourada, envolvendo pessoas que ela nem conseguia ver naquele momento. A oração dela estava fazendo coisas que ela jamais saberia enquanto estivesse na terra. "Você entende o que está acontecendo aqui, Nathan?" Jesus me perguntou, com os olhos fixos nos meus. Ela não sabe exatamente o que está orando. A mente dela não compreende as palavras que saem da sua boca, mas o meu espírito sabe exatamente o que é necessário. Ele conhece cada detalhe da situação, cada ameaça, cada brecha, cada oportunidade. E ele intercede através dela com uma precisão que nenhuma oração formulada pela mente humana conseguiria alcançar. O inimigo não consegue interceptar essa oração, porque ele não entende a linguagem. É uma comunicação direta entre o espírito dela e o meu trono. Aquilo me deixou sem fala. Eu estava vendo com meus próprios olhos espirituais algo que eu havia negado, criticado e combatido a vida inteira. Senti vergonha. Senti tristeza. Senti o peso de todos os sermões que eu tinha pregado contra esse dom. Logo em seguida, a cena mudou. Jesus me levou para o interior do México, numa fazenda simples cercada de montanhas. Vi um homem de mãos calejadas, um fazendeiro que provavelmente nunca tinha pisado numa escola de teologia, andando pela sua plantação ao nascer do sol. Ele orava baixinho em línguas enquanto caminhava entre as fileiras de milho. Cada palavra que ele soltava subia como uma seta de fogo em direção ao céu, rasgando as nuvens,
atravessando dimensões invisíveis. E Jesus me mostrou o que acontecia na vila, onde aquele homem morava. Portas que estavam fechadas para o Evangelho há gerações começavam a se abrir. Corações que eram duros como pedra de rio começavam a rachar, a amolecer. Famílias que viviam em conflito sentiam uma paz inexplicável entrando em suas casas. Era como se a oração daquele fazendeiro simples estivesse arando o terreno espiritual da região inteira, preparando uma colheita de almas que ele nem imaginava que estava plantando. Eu sempre achei que isso era emocionalismo, Senhor. Eu confessei, com a voz embargada de vergonha e os olhos cheios de lágrimas. Sempre ensinei que era coisa de gente desequilibrada, de igrejas sem base bíblica. Jesus me olhou sem julgamento, sem condenação, mas com uma tristeza suave no olhar. Uma tristeza de pai que vê o filho repetir um erro por anos sem perceber. Eu sei, Nathan. Você foi ensinado assim. Muitos dos meus pastores foram. Homens bons, sinceros, que amam a minha palavra, mas que aprenderam tradições como se fossem verdades absolutas. Hoje eu quero te mostrar o que a minha palavra realmente diz, não a interpretação que os homens criaram em cima dela. E então Jesus fez algo que me deixou sem reação. Ele estendeu a mão direita e diante de nós surgiu algo como um pergaminho feito de luz pura. As palavras brilhavam como se tivessem vida própria. Era a Escritura, mas vista de um ângulo que eu nunca tinha enxergado antes. Olhe com atenção, Nathan. Ele apontou para um trecho específico. Paulo escreveu aos Coríntios que as línguas cessariam quando viesse o que é perfeito, quando vissem face a face, quando conhecessem plenamente assim como são plenamente conhecidos. Ele pausou e me olhou com intensidade. Me diga, filho, você me conhece plenamente agora? Você me vê face a face todos os dias na terra? Algum dos meus filhos que ainda caminha no mundo pode dizer que me conhece com a mesma profundidade com que eu o conheço? Eu fiquei em silêncio. A resposta era óbvia demais para precisar ser dita em voz alta. Mesmo ali, naquele encontro glorioso, eu sabia que estava vendo apenas uma fração da grandeza dele. Era como tentar encher um copo com todo o oceano. Eu via, mas não via tudo. Eu sentia, mas havia dimensões inteiras que escapavam da minha compreensão. Não, Senhor, eu respondi baixinho. Ainda não, nem mesmo agora. Então, as línguas não cessaram. Ele disse com uma firmeza doce, como quem encerra um debate sem precisar levantar a voz. Quando os meus filhos estiverem comigo no lar eterno, quando me virem como eu realmente sou em toda a minha glória, quando não houver mais véu entre nós, então sim, esse dom não será mais necessário. Mas enquanto estiverem na terra, em corpos limitados, enxergando por espelho e de forma obscura, esse presente continua disponível, continua ativo, continua poderoso. Aquelas palavras desmontaram anos de certeza teológica dentro de mim. Eu tinha pregado o contrário disso com tanta convicção. Tinha usado esse mesmo texto de Coríntios para provar que os dons tinham acabado. E agora, ouvindo a explicação do próprio autor da fé, eu percebia o tamanho do meu erro. Jesus então me levou para outra visão. Dessa vez eu vi uma sala de reuniões numa cidade grande que parecia ser em algum lugar da Europa. Homens e mulheres de terno, executivos de alto escalão, estavam sentados ao redor de uma mesa enorme. Mas tinha um homem diferente ali. Ele estava em silêncio enquanto os outros discutiam, mas seus lábios se moviam de leve. Ele orava em línguas tão baixinho que ninguém percebia. No mundo espiritual, eu vi clareza descendo sobre aquela sala como uma névoa dourada. Decisões que poderiam destruir milhares de empregos foram alteradas. Caminhos de destruição foram desviados. E tudo porque aquele homem tinha aprendido a orar em línguas, até em ambientes onde ninguém sabia o que ele estava fazendo. Muitos pensam que esse dom é só para momentos de culto. Jesus explicou. Mas ele pode ser usado em qualquer lugar, a qualquer hora. No trânsito, no trabalho, no hospital, na fila do mercado. É uma linha direta entre o coração do meu filho e o meu trono. Uma linha que nunca cai, que nunca fica ocupada, que nunca sofre interferência.
Depois disso, ele abordou algo que eu tinha visto muitas vezes e que sempre me incomodou profundamente. Mas, Senhor, e aquelas igrejas onde tudo parece fora de controle? Eu perguntei. Onde as pessoas gritam, caem no chão, falam todas ao mesmo tempo e parece mais bagunça do que culto? Jesus assentiu com a cabeça, reconhecendo a legitimidade da minha preocupação. Paulo tratou exatamente disso na carta aos Coríntios. Ele não estava proibindo o dom, ele estava ensinando como usá-lo com ordem. Na congregação, tudo deve ser feito com propósito. Se alguém falar em línguas publicamente, deve haver interpretação. Não pode ser gritaria sem sentido, não pode ser competição para ver quem fala mais alto ou mais estranho. Onde há confusão, eu não sou o autor. Ele me mostrou então duas igrejas em contraste. A primeira era um lugar onde o dom era praticado com reverência e ordem. Uma pessoa falava em línguas, depois ficava em silêncio. Outra pessoa se levantava e trazia a interpretação com clareza. A mensagem tocava a congregação inteira. Havia lágrimas, havia arrependimento, havia cura. Era como se o próprio céu estivesse se comunicando diretamente com aquele povo. A segunda igreja era diferente. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Alguns pareciam estar competindo por atenção. Não havia interpretação, não havia ordem, não havia propósito claro. E eu pude sentir a tristeza de Jesus enquanto olhávamos aquela cena juntos. Isso me fere, ele disse. Não porque estejam buscando os meus dons, mas porque transformam algo sagrado em espetáculo. Isso afasta pessoas sinceras que estão buscando a verdade. Isso dá argumento para quem quer desacreditar a obra do meu espírito. Eu engoli em seco. Quantas vezes eu tinha usado exatamente essas cenas de desordem como prova de que o dom inteiro era falso? Quantas vezes eu tinha jogado fora o bebê junto com a água da banheira? Jesus leu meus pensamentos e respondeu com paciência. O fato de existir falsificação não elimina o verdadeiro Natan. Existem casamentos falsos, mas isso não significa que casamento não existe. Existem pastores falsos, mas isso não significa que você deve abandonar o pastorado. O inimigo sempre tenta criar cópias distorcidas de tudo o que eu faço, justamente porque ele sabe o poder que os meus dons verdadeiros carregam. Então ele tocou num ponto que eu nunca tinha considerado. Me mostrou que existem duas formas de usar o dom de línguas, e que confundir as duas era a raiz de muito problema nas igrejas. As línguas pessoais são entre você e o Pai, ele explicou. Podem acontecer no seu quarto, no seu carro, na sua caminhada matinal. Não precisam de interpretação porque são para sua própria edificação. Mas as línguas congregacionais, aquelas que são faladas em voz alta durante uma reunião, essas precisam vir acompanhadas de interpretação. São para edificação de toda a igreja, não só de quem fala. Eu nunca tinha entendido essa distinção com tanta clareza. Na minha mente era tudo a mesma coisa, uma bagunça generalizada que eu tinha aprendido a rejeitar por completo. Mas agora eu via que havia uma ordem divina por trás de tudo, uma sabedoria que meus professores de seminário nunca tinham me ensinado. Natan, eu não sou contra a ordem. Jesus continuou. Eu sou o Deus da ordem, mas também não sou contra o sobrenatural. Eu sou o Deus do impossível. O problema acontece quando os meus filhos escolhem um lado e rejeitam o outro. Alguns abraçam a ordem e matam o espírito. Outros abraçam as manifestações e abandonam a sabedoria. Eu quero os dois. Eu sempre quis os dois. Aquelas palavras penetraram fundo no meu coração. Ordem e espírito. Sabedoria e sobrenatural. A vida inteira eu tinha tratado essas coisas como opostas, como inimigas, e agora Jesus me mostrava que elas sempre foram pensadas para caminhar juntas. Em seguida, ele me levou para ver algo que mexeu com cada fibra do meu ser de pastor. Era um jovem não muito diferente dos garotos que eu atendia no meu ministério lá em Knoxville. Ele estava sentado num quarto pequeno, com as mãos cobrindo o rosto, chorando de desespero. Eu podia sentir a dor dele como se fosse minha. Ele estava lutando contra um vício que estava destruindo a vida dele. Já tinha tentado parar dezenas de vezes. Já tinha feito promessas, chorado em altares, buscado ajuda profissional.
mas nada funcionava. As correntes eram fortes demais. E então, eu vi a mãe dele, uma mulher simples, de joelhos no quarto ao lado. Ela não sabia o que mais fazer pelo filho. Já tinha esgotado todos os argumentos, todas as estratégias, todos os conselhos. Mas naquela noite ela começou a orar em línguas. No começo baixinho, quase um sussurro. Depois com mais intensidade, com mais entrega. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto palavras que ela não compreendia saíam da sua boca. No mundo espiritual, eu vi o que acontecia. Cada palavra que ela pronunciava era como uma espada de luz cortando correntes invisíveis ao redor do filho. Demônios que estavam agarrados naquele jovem começaram a perder força, a recuar, a soltar as garras. A oração daquela mãe estava travando uma batalha que ela nem conseguia enxergar, mas que era absolutamente real. Ela tentou orar com as próprias palavras. Jesus me explicou com ternura. Mas a dor era tanta que os pensamentos se embaralhavam. Ela não sabia mais o que pedir, como pedir, o que dizer. Então o meu espírito assumiu. Ele orou através dela exatamente o que era necessário, com precisão cirúrgica, atingindo alvos que a mente humana jamais conseguiria identificar. Eu vi o resultado daquela oração nas semanas seguintes. O jovem, sem explicação aparente, começou a sentir uma força que nunca tinha sentido antes. O desejo pelo vício foi diminuindo, a clareza mental foi voltando, e ele finalmente conseguiu se libertar. Ele nunca soube que a virada aconteceu por causa das orações em línguas da mãe dele. Mas no céu, aquela vitória está registrada. Isso é guerra espiritual, Nathan, Jesus disse com firmeza. E esse dom é uma das armas mais poderosas que eu dei à minha igreja. O inimigo não consegue entender essa linguagem. Ele não pode interceptar, não pode decodificar, não pode preparar contra-ataque. Quando os meus filhos oram em línguas, eles liberam estratégias do céu que pegam o inferno de surpresa. Eu pensei imediatamente em todos os jovens do meu ministério. Quantos deles estavam travando batalhas invisíveis que eu nem imaginava? Quantos deles poderiam ser ajudados por esse tipo de intercessão que eu tinha rejeitado por tanto tempo? Jesus conhecia meus pensamentos e respondeu antes que eu perguntasse. Quando você voltar, vai ensinar isso a eles, não como obrigação, não como regra, mas como oportunidade. Nem todos receberão esse dom, e está tudo bem. Eu tenho dons diferentes para pessoas diferentes. Mas aqueles que desejarem, que buscarem com o coração sincero, eu não vou negar. Então ele tratou de uma última preocupação que ainda morava no fundo da minha mente. A questão da salvação. Eu já tinha conhecido pessoas que ensinavam que quem não fala em línguas não é salvo, que esse dom era a prova definitiva da presença do Espírito Santo. O olhar de Jesus ficou triste quando toquei nesse assunto. Isso me fere profundamente, Nathan, porque coloca um dom no lugar que pertence apenas a mim. A salvação vem pela fé no que eu fiz na cruz. Ponto final. Não existe complemento, não existe requisito adicional, não existe prova obrigatória. Eu vi pessoas que falavam em línguas fluentemente, mas nunca nasceram de novo de verdade. Viviam em pecado, não tinham fruto, não me conheciam. E vi outras que nunca pronunciaram uma única sílaba em línguas, mas são minhas, completamente minhas, salvas pelo meu sangue. Ele fez uma pausa e continuou. O dom não salva ninguém. Quem salva sou eu. Os dons são ferramentas que eu dou depois da salvação para edificar, para servir, para aprofundar a comunhão comigo. Eles não são a porta de entrada. Eu sou a porta. Aquilo trouxe um alívio enorme para o meu coração. Eu não precisava me sentir culpado por todos os anos que passei sem esse dom. Minha salvação nunca esteve em risco, mas ao mesmo tempo eu entendia agora que tinha perdido anos de uma ferramenta poderosa que poderia ter transformado minha vida de oração e meu ministério. Nathan, a minha igreja está entrando em tempos difíceis. Jesus disse, e o tom da voz dele ficou mais sério. Tempos de confusão, de perseguição, de engano. E eu estou preparando o meu povo para enfrentar o que vem. O dom de línguas será essencial nesses dias, quando as palavras faltarem, quando o medo paralisar,
Quando a mente não souber o que fazer, o meu espírito vai orar através dos meus filhos com poder. Ele vai dar direção quando tudo parecer escuro. Vai trazer paz quando o caos reinar. Vai liberar estratégias quando todas as portas parecerem fechadas. Ele me mostrou uma última visão. Cristãos ao redor do mundo, em diferentes nações, orando em línguas em meio a crises, perseguições e desastres. E aquelas orações subiam como colunas de fogo, sustentando, protegendo, abrindo caminhos impossíveis. Era um exército invisível, conectado pelo mesmo Espírito, lutando batalhas que os olhos naturais não podiam ver. Ensine isso ao meu povo, Natan. Jesus disse, segurando minhas mãos e olhando nos meus olhos. Não com arrogância, não com divisão, mas com amor. Não force ninguém, não manipule, não crie pressão. Apenas mostre a verdade e deixe o meu espírito fazer o resto. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir. Naquele momento, senti como se algo me puxasse suavemente para trás. A imagem de Jesus começou a ficar distante, envolta em luz cada vez mais brilhante. E as últimas palavras dele ecoaram na minha alma como sinos. Eu te amo, Natan. Sempre te amei. Agora vai e conta o que você viu. Acordei no hospital 3 dias depois. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. Meu coração ficou parado por mais de 15 minutos antes que conseguissem me reanimar. Pelos padrões da medicina, eu deveria estar morto ou com danos cerebrais severos, mas ali estava eu, completamente inteiro, com uma mensagem queimando no peito. Hoje, 5 meses depois, meu ministério mudou completamente. Não abandonei nada do que eu fazia antes. Ainda tiro jovens das ruas, ainda prego a palavra, ainda ensino a Bíblia com seriedade. Mas agora eu também ensino sobre os dons do Espírito com uma abertura que eu nunca tive. Muitos dos nossos jovens já receberam o dom de línguas. E os frutos são visíveis. Vidas transformadas, vícios quebrados, famílias restauradas, uma intimidade com Deus que eu não via antes. Eu não conto essa história para criar polêmica ou dividir igrejas. Eu conto porque Jesus me pediu para contar. Se você foi ensinado a rejeitar esse dom, eu não quero brigar com você. Só quero te convidar a fazer o que eu deveria ter feito há anos. Vá direto à fonte. Leia a Bíblia com olhos novos. Pergunte ao Espírito Santo sem medo. E se no fundo do seu coração você deseja esse presente, peça. Peça com fé, com humildade, com coração aberto. Porque o nosso Pai ama dar boas dádivas aos filhos que pedem. E esse dom, eu posso te garantir, é uma dádiva que vale a pena receber.